gravar no computador. Oi, em inglês? Vocês viram? Recording in progress, ah, caramba, negócio bom. Então, eu vou começar a falar com vocês hoje. Hoje nós vamos conversar sobre interpretação integrada de exames laboratoriais, tá? Hoje eu vou conversar com vocês assim mais diretamente. Talvez eu use o quadro branco aqui para riscar. Hoje eu não vou ficar usando os slides, não. O que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco são exames, tá? Exames reais, de paciente real, para a gente interpretar junto. Então, hoje eu não vou fazer de novo as aulas que a gente já fez, né? Eu vou falar sobre alguns conceitos aqui agora, que eu acho importante a gente falar antes de ir para os exames, e depois eu vou para os exames, falando para vocês sobre esse curso, né? Que é o curso que eu tenho aí com os meninos da MTC Curso, que é o Danilo Bonitão, que está ali, o Magricelo, Wagner, que está estava como equipe MTC Curso, e Isabela, que está aqui também, tá certo? Que são responsáveis por trabalhar este curso, mais este curso, né, para vocês, que é um curso onde a gente trabalha justamente interpretação integrada de exames laboratoriais. Então, assim, quando a gente fala em exames laboratoriais, a gente fala em medições, tá? São medições de coisas. Eu gosto de lembrar disso porque é muito comum o profissional olhar para exames como números soltos, né? Números. Ah, é X, é 10, é 50, é 0,2. E esse já é o início errado mais comum que a gente costuma pegar. Porque na faculdade, todos nós acabamos vendo as coisas mais ou menos assim, né? Como assim? Valores. E, pessoal, é importante lembrar que esses valores representam coisas. Eles são factuais, coisas que existem, tá? Então, quando eu vejo, por exemplo, uma dosagem de hemoglobina, e que vai estar ali em, por exemplo, nanogramas por ml, eu estou vendo a concentração daquela substância dentro da amostra que foi testada. No caso, uma amostra de sangue total, por exemplo. Então, é importante esse primeiro conceito, o entendimento de que quando eu vejo um resultado de exame, eu vejo uma medição. Eu estou vendo de fato ali algo que existe. Para eu conseguir interpretar isso, eu preciso ter minimamente entendimento das chaves metabólicas onde aquilo está se encaixando, das alças metabólicas onde aquilo está participando. E isso é outro limitador importante. Porque quando a gente vai estudar exames pensando assim, vamos olhar a tabela, se dá mais do que 10 é isso, se dá menos do que 10 é aquilo, isso é a pior maneira de você estudar exames laboratoriais. Porque, na verdade, você está ali decorando relações que podem ou não ser verdadeiras para aquele seu paciente. Você não vai saber se elas são verdadeiras ou não se você não entender o que está sendo medido. Então, não tem como, pessoal, estudar exames laboratoriais sem ter pelo menos alguns conhecimentos fundamentais da bioquímica por trás do que está sendo medido, da fisiologia por trás do que está sendo medido, ou às vezes até da biologia molecular por trás do que está sendo medido, tá? Então, no curso, a gente fala bastante sobre isso, fala sobre as alças metabólicas, fala sobre a fisiologia. Para quê? Para ficar bonitão, para parecer uma grande masturbação intelectual? Não. Para que vocês possam, de fato, compreender o que está sendo medido. Porque na hora que você compreende, você consegue chegar a conclusões, inclusive próprias, que é o que a gente mais mostra no curso. Esse curso de interpretação integrada não é um curso de interpretação de exames para vocês reaprenderem do zero a interpretar exames, não. Esse curso pressupõe que o fundamental vocês já viram, tá? No curso eu vou ensinar outras visões sobre os mesmos exames e as formas de você justamente integrar os resultados, tá? É importante lembrar sempre de um aspecto que eu acho fundamental, que é o aspecto da multiprofissionalidade. Vocês podem ver que a maioria dos cursos que a gente promove, eles têm profissionais de saúde. Eles não são limitados a médicos, não são limitados a nutricionista, tá? E muitas vezes temos até pessoas nos cursos, pessoal, que não são nem profissionais de saúde, mas que têm interesse em conhecer. E o conhecimento não deve ser limitado, o conhecimento não deve ser restrito. Eu sempre faço aquela brincadeira, né? Juju já viu falar isso mais de uma vez, que conhecimento é igual diarreia. Você consegue prender um tempo, alguma hora você vai ter que soltar, não vai ter jeito. Então, isso é uma verdade. A gente não tem como ficar prendendo o conhecimento. E é interessante que a gente não faça. Porque quando a gente compartilha conhecimento, quando a gente dá oportunidade para momentos de debate, momentos, né, de conversa sobre os assuntos, todos nós crescemos, todos nós desenvolvemos, e aí a gente pode trazer o benefício real
àquele que merece todo o benefício, que é sempre o nosso paciente, tá? Então, assim, a tônica do curso ela é essa. A tônica do curso é um curso onde a gente trabalha pensando na multiprofissionalidade, pensando no trabalho em parceria real, tá? Pensando que todos podemos entender o que estamos medindo, interpretar cada um à sua maneira, e não raro, um profissional de uma outra linha vai ter uma visão diferente da sua e pode te trazer um elemento que você não viu e talvez vai encaixar com o que você viu e aquilo vai levar a uma interpretação melhor do paciente, dos problemas dele e propostas melhores para tratá-lo, tá bom? Então essa é a ideia, né, do nosso curso, é assim que a gente trabalha. Então, o que que é interpretação integrada, tá? Quando a gente fala em exames laboratoriais, pessoal, é importante entender que os valores isolados costumam dizer muito pouco. Na verdade, em geral, valores isolados não têm valor, tá? Eles são números soltos, são números que eles não vão te trazer uma interpretação. Por quê? Porque ali eu estou vendo uma fotografia de alguma coisa, tá? Essa fotografia raramente ela vai se manter. Nosso organismo é qualquer coisa menos estático. Na verdade, nosso organismo é muito dinâmico. E por ser muito dinâmico, é muito difícil, com um valor de uma coisa isolada, eu conseguir chegar a alguma conclusão. Infelizmente, a gente aprende na faculdade justamente a chegar à conclusão com valores isolados, né? E isso é um erro básico, é um erro que chega a ser infantil, mas é o que a gente aprende. Da mesma forma, a gente precisa combinar resultados de medições que estejam temporalmente conectadas. O que é que eu quero dizer com isso? Vamos lá, eu vejo hoje lá um exame da Aline e eu vejo a glicemia dela. Aí esse exame foi feito uma semana atrás. Aí eu acho estranho, aí eu peço a insulina e a hemoglobina glicada para ela fazer amanhã. E não peço a glicemia de novo. Aí ela faz amanhã, eu quero relacionar esse resultado de insulina e hemoglobina glicada de amanhã com a glicemia de uma semana atrás. Pessoal, isso é tão bobo, isso é errado a um nível tão profundo, que eu acho incrível como isso consegue continuar acontecendo até hoje, tá? E é por isso que eu sempre falo, é importante que a gente solicite os exames em conjunto, do que faça prova e contraprova umas coisas das outras, para que a gente possa concluir alguma coisa em cima desses dados. Então, eu, particularmente, sou daquele médico que pede uma quantidade relativamente maior de exames, por quê? Porque eu acho bonito pedir muito exame? Não. Mas é porque eu preciso de dados, quanto mais dados eu tiver sobre o meu paciente, melhor. E porque esses exames estão, na verdade, validando uns aos outros. É muito comum a gente ter aquela situação, né? Ah, você trouxe esse exame, poxa, eu dei esse resultado. Não, mas para tirar a prova eu preciso agora do outro tal. Aí você sai da consultório com outro pedido de exame para fazer o tal, o outro tal, para tentar chegar àquela conclusão. Teria sido muito mais prático pedir os dois logo de início. E teria sido muito mais fidedigno se fossem feitos ambos no mesmo momento. Então, assim, eu quero que vocês comecem já a pensar e entender essas coisas dessa forma, porque solicitar exames é investigar. Solicitar exames não é uma praxe, não é uma coisa que eu vou fazer só porque tem que fazer, muito pelo contrário, é investigar. Se eu vou investigar, eu preciso saber ler, saber interpretar. A interpretação integrada me traz a possibilidade de ler de forma integrada, então relacionando valores com outros valores, para que eu possa chegar a conclusões práticas, tá? Então, esse é o escopo geral do curso. Quando a gente fala em valores, vocês costumam ver nos resultados dos exames faixas de normalidade. E é importante lembrar o que é normalidade, tá? Porque normalidade se confunde com valores desejados. E isso não é bem assim também, certo? Quando eu falo em normalidade, pessoal, eu falo em frequência. Falar em normal, falar em curva normal, eu estou falando em frequência. Então, a curva de Gauss, ou a curva ensino, né? Todo mundo aqui que fez curso na área de saúde, em algum momento viu isso, né? Aquela curvinha assim, né? No formato de um sino. Aquela curva de distribuição normal me fala sobre a distribuição normal natural de qualquer fator dentro de um grupo grande de pessoas ou de medições. Como é que se definem essas faixas? Em geral,
A gente tem ali um trabalho pregresso, né, de dosagem em uma grande quantidade de pessoas numa população, sob qualquer critério para se dizer que aquelas pessoas sejam saudáveis, né? Isso aí vai ser definido pelo estudo. E em se definindo que as pessoas são saudáveis, eu vou ter ali o que que mais acontece entre as pessoas saudáveis. O que eu estou medindo é só isso, entre as pessoas consideradas saudáveis. Então, eu estou vendo ali o que mais acontece. O que mais acontece é sempre o melhor? Não necessariamente. E por isso, na hora de fazer uma interpretação, a gente tem que entender, inclusive, o que é uma faixa de normalidade e o que é uma faixa de otimização, uma faixa ótima, tá? Eu vou abrir aqui o quadro para vocês, para mostrar sobre o que é que eu estou falando, tá bom? E vocês vão me perdoar se os desenhos ficarem muito feios, mas eu vou estar desenhando com mouse, tá? Então, não necessariamente vai ficar a coisa mais linda desse mundo. Pensem assim, ó. Tenho aqui, vamos estabelecer aqui um gráfico, tá bom? Estabelecer aqui um gráfico onde eu tenho tempo e frequência, por exemplo, onde eu vou pegar qualquer critério e vou colocar numa curva mais ou menos assim. Espero que não tenha ficado muito ruim. Uma curva normal, tá? Em geral, a gente tem um estabelecimento de desvios padrão. Então, opa, volta. Estabelecer desvios padrão. Eu tenho aqui o meio da curva, vou ter 2 desvios padrão para a esquerda e 2 desvios padrão para a direita. E tudo que tiver compreendido, pessoal, dentro desse intervalo, vai ser chamado de normal, tá? Então, normal é o que mais acontece. Normal não é necessariamente o que é bom. O que está fora da curva, aqui, tá? E aqui, ai meu Deus, está parecendo que estou com Parkinson. E aqui é o considerado não normal, tá? O não normal é errado? Não, o não normal apenas é menos frequente, certo? É importante ter esse conceito na cabeça. Porque, por exemplo, eu vejo aqui então o que é considerado normal. Vamos dizer que isso aqui seja alguma coisa que eu queira que meu paciente tenha a mais. Então eu vou querer que ele esteja mais aqui. Dá para ver a canetinha aí, pessoal? Vocês veem a canetinha se movendo? Tá. Então, aqui do que aqui. Se seja uma coisa que eu queira que esteja menos presente, eu vou querer que ela esteja mais aqui do que aqui. Então, entendam, ter a zona de normalidade me dá uma baliza do que é mais frequente, mas não me diz o que é bom. E esse bom, inclusive, pode variar de paciente para paciente. Então, por isso, a gente acaba trabalhando com outros tipos de conceito quando a gente vai falar em distribuição normal e em localização do seu paciente. A gente vai falar em termos de terços ou quartis. Em geral, quando eu estou falando em pesquisa científica, eu falo mais em quartis, e quando estou falando em prática de consultório, eu falo mais em terços. O que que é isso? Vocês estão vendo que aqui eu defini 4 zonas? São os 4 quartis. Aí, daquele jeito, coisas que eu quero pouco, eu quero que esteja no primeiro ou no segundo quartil. Coisas que eu quero mais, eu quero que esteja no terceiro ou no quarto quartil. E isso é o mais comum para pesquisa. Quando eu falo em prática de consultório, é mais comum a gente trabalhar com terços. Então, ficaria mais ou menos assim. 3 terços. Terço inferior. Tá, a cruzinha está aparecendo, pessoal, para vocês? Vocês estão vendo a cruzinha? Movendo? Tá. Terço Sim. inferior, terço médio e terço superior. Tá bom? Então, da mesma forma, mesmo pensamento. Digamos, eu quero no meu paciente o sexo masculino, os níveis de testosterona dele, para que ele tenha um bom desempenho físico, para que ele tenha uma boa força muscular, para que ele tenha uma boa taxa de regeneração de tecidos, para que ele tenha uma boa capacidade de cognição, tá? O que que vai acontecer? Eu quero a testosterona dele, então, idealmente ou preferencialmente no terço superior
ou pelo menos no terço médio. Eu não quero ela no terço inferior, né? Da mesma forma, se eu vou falar em taxa de triglicerídeos, eu vou dar preferência que ela esteja no terço inferior ou pelo menos no terço médio e nunca no terço superior. Então, eu estou trazendo isso para que vocês entendam que as análises, elas funcionam muito mais por faixas do que por valores absolutos. Em geral, o número por si é menos importante do que em que faixa ele está colocado. E isso é muito importante na hora que a gente vai fazer a interpretação, tá bom? Então, continuando, pessoal, saindo aqui agora do quadrinho, voltando aqui minha cara feia para vocês, o Wagner, Danilo, eu vou botar você como co-host, que aí você pode aceitar o pessoal quando chegar, Danilo, o Wagner também e a Isabela. Deixar vocês como co-host, pessoal, que aí se for chegando gente, vocês podem aceitar, tá bom? Eu não preciso ficar olhando para a chegada e fica na mão de vocês. Então vamos lá. Então, dito isso, pessoal, você já tem uma noção de como é a base da ideia da interpretação. Isso é muito importante, porque, volto a dizer, não se trata de olhar números estanques, se trata então de olhar faixas, tá? Então isso já muda muita coisa, porque é aquela coisa, né? Às vezes a faixa ela vai de 10 a 20. Ah, mas deu 20,2. Ai, meu Deus, está fora da faixa. Você não vai interpretar dessa forma, tá? Você vai olhar, por exemplo, que ali está num fog em torno do ponto superior, e aí, vendo outros exames relacionados, você vai começar a raciocinar, entendendo o que aquela medição significa, você vai definir, então, que significado prático aquilo vai ter no seu trabalho. O significado prático é a coisa mais importante, tá? Então, não é tanto o número, mas sim o que aquilo representa. Lembrando sempre que o estado clínico do paciente é ainda mais importante. Então, se o estado clínico me diz uma coisa, o exame me diz outra, eu vou preferir dar atenção ao estado clínico. É claro que interpretar estados clínicos não é simples. Interpretar estado clínico vai muito além, pessoal, de fazer exame físico. Passa por um entendimento do ser humano, entendimento de comportamento, entendimentos mínimos, pelo menos, de psicologia, entendimentos mínimos de antropologia e sociologia. Ou seja, você quer ser profissional de saúde? Não adianta estudar só o que está restrito dentro do que teoricamente seria a sua profissão. Eu gosto de dizer sempre que um profissional de saúde sem bons conhecimentos gerais, ele é bem limitado. Um profissional de saúde sem algum grau de cultura, ele vai ser bem limitado. Então, pessoal, o profissional de saúde, ele tende a ser mais aculturado, não é porque ele é boçal, não. É porque sem isso ele não consegue lidar com as pessoas. Porque é uma multiplicidade de pessoas. Eu digo para vocês, gente, olha, eu atendo hoje, em média, no dia ruim eu atendo 10 pessoas no dia. Às vezes atendo 14, 15. De estratos sociais e culturais completamente diferentes. Porque além dos atendimentos comuns, nós temos atendimentos sociais para pessoas que não têm condição de pagar uma consulta. O que acontece? Se você não tem um entendimento mínimo do ser humano, do comportamento, da sociedade e das culturas, você não vai conseguir se comunicar. Não vai conseguir nem compreender, nem se fazer compreender. E se essa comunicação não for estabelecida da melhor maneira possível, você não vai fazer seu trabalho, tá? Vamos lembrar que aquela coisa da saúde paternalista antiga, onde o profissional dizia faça e o paciente, que era um reles ninguém, dizia sim, senhor, eu vou obedecer, isso acabou faz tempo, tá? Isso acabou faz muito tempo. E a gente não pode considerar mais hoje que alguém vá se comportar dessa maneira. Portanto, a comunicação tem que ser estabelecida da forma mais eficiente possível, e isso depende também do nosso entendimento, tá? Sobre as pessoas, sobre a vida e tudo mais. Beleza. Concluindo então esse prefácio, essa introdução, lembrar vocês uma coisa. Existe uma lenda, né, que eu não sei exatamente por que ela ainda existe hoje, de querer dizer que pedir muitos exames é feio, né? Que quem pede muitos exames não sabe o que está procurando, né? Ou que quem pede muitos exames não vai saber interpretar. Eu falo, realmente, se você não estudar, você não sabe interpretar. E se Acho você... que quem inventou essa lenda aí foi o plano de saúde. Pode ter sido, Lígia, pode ter sido.
É bem capaz, né, de ter sido plano de saúde, bem colocado. Como é que o pessoal fala? É para controlar custos. Eu falo, gente, saúde não é custo, saúde é investimento, né? Então, deve ter sido plano mesmo, Aline, você tem razão. Mas assim, eu sei que na faculdade a gente já vivia assim, né? Aquela ideia de que se você pede poucos exames e você vê os resultados, alcança as coisas, você é muito inteligente. Eu falo, gente, eu não sou mãe de Iná, não, tá? Eu não tenho um trabalho divinatório, não. Então, assim, quanto mais informação você puder ter sobre o seu paciente, melhor. A responsabilidade que você precisa ter sempre é o entendimento de que se você não sabe interpretar, não peça. Aí eu concordo. Se você não sabe interpretar, não peça. Agora, se você sabe interpretar, peça tudo que você quiser, porque às vezes é uma informaçãozinha daquela que você deixou de pedir que vai mudar completamente a sua conduta, o seu entendimento sobre o seu paciente, sobre os problemas que ele traz para você e como você vai estrategicamente se colocar para, junto com o seu paciente, resolver o problema. Tá bom? Então, feito toda essa pré-eleção, eu vou abrir aqui um exame de um paciente para poder compartilhar com vocês e já deixo claro para vocês uma coisa, pessoal. Me interrompam, tá? Eu não quero vocês muito calados, não. Já não basta todo mundo ficar com esse diabo dessa câmera fechada, que eu fico aqui falando com a tela. Isso é muito esquisito, gente. Meu Deus do céu. Por isso que a minha câmera está aberta. Obrigado, Aline. Obrigado. Ah, Muito obrigado. é Te horrível, eu sei, agradeço. uma sensação desconfortável, É né? muito esquisito, filha. Ficar dando aula assim para a tela. Aí ó, a Kari É. abriu a dela também. Ô, Kari, obrigado, Kari. Eu vou largar uma maldição que quem não abrir a câmera vai arder lá nos quintos. Ai, Juju, obrigado por você abriu a câmera. Ah, que bom, pô, já melhorou bastante. Deixa eu ver aqui um, um, uns exames que estejam bem completos para a gente poder interpretar juntos, tá? Deixa eu ver. Não, esse aqui tem muitos em andamento ainda. Deixa eu pegar um que esteja bem completão. Esse aqui. Na verdade, como eu estou com acesso ao sistema todo, pessoal, eu vou poder abrir vários exames para vocês, tá? Só vou suprimir aqui os nomes, né, das pessoas, obviamente, para que a gente possa interpretar. E se vocês tiverem dúvidas, vocês me interrompem. E se vocês tiverem exames que vocês queiram que a gente interprete aqui, vocês podem falar também, tá bom? Que a gente pode colocar aqui na tela e interpretar. Eu posso passar o controle da tela para qualquer um de vocês. Essa tecnologia é bem bacana, né? E aí a gente pode interpretar juntos, tá? Então, deixa eu baixar aqui para poder compartilhar a tela com vocês. Já estou com alguns exames aqui. Deixa eu puxar para cá. Vocês estão vendo aí, pessoal, a tela de browser com os exames? Beleza, Sim. ó. Esses exames são de uma paciente de sexo feminino, tá? Por volta de 46 anos de idade, que há algum tempo não vinha ao consultório, há bem uns 3 ou 4 anos. E como acontece muitas vezes, ela desesperadamente voltou agora louca, querendo que eu resolva todos os problemas dela, porque ela ficou esse tempo todo longe e fez um monte de caquinha e agora quer que eu limpe. Acontece muito, tá? E aqui tem muitas coisas interessantes para a gente ver juntos. Eu vou colocar aqui a canetinha para que vocês possam me ver mostrando as coisas. Apareceu a bolinha vermelha aí, se mexendo? Pronto. Beleza, pessoal, vamos lá. Então, paciente de sexo feminino, 46 anos mais ou menos, no estado de sobrepeso interessante, com circunferência de abdominal aumentada. Se não me engano, estava com os 92 ou 93 centímetros de circunferência de abdômen. Para uma mulher de 1,65 m, mais ou menos, isso está além do que deveria. Para quem não lembra ou nunca viu, o ideal é que a circunferência do abdômen seja menor do que a metade da altura, tá? Então, vocês já aprenderam isso agora, tá vendo? Vocês já estão aprendendo de graça, isso quem não sabia aprende agora. E você deve buscar uma circunferência de abdômen menor do que a metade da altura, tá? Isso é uma medida antropométrica útil, simples, barata, depende de fita métrica. Vocês podem usar para avaliar os pacientes de vocês também. Essa paciente tem aqui primeiro medição, eritrócitos 3,71
milhões, tá? É, 3,71, pessoal, para o padrão normal do exame, vocês veem aqui que está abaixo, né? O que são eritrócitos? São células vermelhas, são as hemácias. São as células que, dentre várias coisas, transportam o oxigênio. E ela tem uma quantidade menor do que o normal de hemácias. A gente sabe que isso não é o desejável, né? Eu não quero que ninguém tenha menos hemácias do que deveria. Então já encontro aqui uma situação que, de uma certa maneira, denota uma anemia, certo? Guarda essa informação. Logo depois eu tenho a hemoglobina. Na verdade, pessoal, não é a dosagem da hemoglobina, é a concentração da hemoglobina, gramas por decilitro, tá bom? Em gramas por decilitro, essa dosagem de hemoglobina também está abaixo do que seria o normal. Quando a gente fala em hemoglobina, pessoal, nós podemos até trabalhar com um número relativamente estanque como sendo ideal, que seria em torno de 13 ou de 13,5. Para homens e mulheres. Ah, Adolfo, não, mas o da mulher é menos. Pessoal, essa ideia do da mulher é menos vem daquela ideia de que vocês menstruam todo mês e vocês têm que menstruar porque isso é natural ficar sangrando todo mês. Turma, não é. Natural é vocês estarem grávidas a cada 2 anos. Tá? Então, assim, eu imagino que nenhuma de vocês queira essa vida natural. Se alguém quiser também, tudo bem, cada um na sua, não tem problema, mas eu digo o seguinte: quer ser natural? Tá bom, vamos ficar prenha a cada 2 anos. Tá? E se você não quer, você vai sangrar ou você vai fazer alguma coisa para não sangrar. Aí entra em outras questões para outro dia, pessoal, a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu não vou admitir que vocês sejam naturalmente anêmicas, porque vocês têm que estar sangrando todo mês. Isso está errado. Então, o interessante é a gente buscar alternativas, quais sejam, de acordo com cada paciente, para que vocês possam estar ciclando numa hemoglobina de 13, pelo menos. Essa paciente está com 11,5, certo? Professor, Oi, diga, Andressa. e quem tem anemia falciforme? É uma situação particular, né? A anemia falciforme, onde você tem as hemácias em forma de foice, que acontece por alteração genética que muda a conformação da hemoglobina. E é até bom falar nisso, porque lembrar vocês, pessoal, quem dá o formato da hemácia, em grande parte, é a hemoglobina, tá bom? Já é uma situação particular, Andressa. Então, assim, vai depender do estado da pessoa, se ela tem anemia por si, falciforme, ou se ela é traço falcêmico, e aí muitas vezes ela realmente vai ter uma dosagem mais baixa. Temos alternativas, estratégias para tentar compensar isso, mas aí já é um desafio particular, né? Já é um desafio específico, tá? Mas muito Então, bom você ter lembrado disso, viu? Muito bom. deixa eu só dizer que no caso a minha irmã é quem tem anemia falciforme, já foi detectado num dos exames, ela descobriu na gravidez. Sim. Inclusive, ela tem só uma menina porque disseram que ela não poderia ter mais filho por conta que ela corre risco. Só que é o seguinte, ela é muito abaixo do peso, bem magrinha, e quando ela está naqueles dias, né, menstruais de uma mulher, ela diz que sofre muito, muito. Eu tenho certeza que ela sofre muito, tá? Eu não vou duvidar disso nunca. Mas eu te digo, Por conta do sangue, essas coisas assim, a pressão tende a baixar muito rápido, ela sofre mais do que o normal. sim, sim, ela já vai ter naturalmente, né, dificuldade para distribuir o oxigênio. E aí, quando ela chega no momento de sangrar, vai ser maior ainda essa dificuldade. Então, com certeza, ela sofre bastante. O que acontece, Andressa, a gente tem algumas alternativas para tratar esse tipo de situação e compensar tanto quanto possível, e isso vai variar de paciente para paciente, tá? Pode envolver o uso até de alguns esteroides, que é um ponto que eu vou chegar aqui com vocês daqui a pouquinho e vou explicar o porquê disso, tá? Então, assim, é uma situação particular que a gente pode cuidar, certo? Então, aí é uma coisa para a gente avaliar o quadro dela mesmo, aí seria uma coisa da gente sentar numa consulta mesmo para poder cuidar dela, tá bom? Mas, assim como a anemia falciforme, temos a talassemia e temos uma série de outras situações que podem e devem ser interpretadas e cuidadas de forma específica, tá? Mas sempre tendendo a fazer com que o sistema de distribuição de oxigênio renda bem. Então, assim, essa é a ideia, né? Mas então, continuando, pessoal, essa paciente aqui tem hemoglobina rebaixada, hematócrito também rebaixado. Quando vocês olham para isso,
Vocês pensam assim, poxa, ela tem anemia, é. Mas vocês sabem sobre o que mais isso aqui fala? Isso aqui fala sobre, por exemplo, uma possível deficiência de ferro. Isso aqui fala sobre uma possível deficiência de nutrição proteica. Isso fala sobre uma possível deficiência de digestão proteica e absorção. Isso aqui me fala, inclusive, sobre uma possível deficiência de testosterona, tá? Então, assim, é importante saber essas relações. Uma das coisas mais importantes para eu ter um bom estímulo medular para a formação do sangue, vamos chamar assim, é justamente os níveis de testosterona. Então, quando eu estou analisando um hemograma, eu já começo a pegar indícios de outras questões no iniciozinho, olha só, então as primeiras 3 linhas da análise. Tanto que o início do curso é a partir do hemograma. A partir do hemograma, pessoal, a gente vai do slide 1 até o 90. Então, assim, são muitas coisas que a gente, a partir daqui, vai levantar as lebres para poder justamente tentar entender o que está acontecendo. E é isso que eu quero que vocês comecem a entender. Como a gente pode relacionar os valores e, a partir dessas relações, chegar às conclusões. Primeiro, né, a partir dessas relações, levantar as hipóteses e, a partir dessas relações, então, depois, chegar às conclusões e começar a tomar as condutas, tá? Continuando, a gente chega aqui nas letrinhas misteriosas, né? Letrinhas misteriosas que a maioria dos profissionais pula isso aqui. Vocês nunca mais vão pular isso aqui. Porque quando a gente chega nessas letrinhas, a gente vê volume corpuscular médio. Volume corpuscular médio, pessoal, é o volume médio das hemácias. Em média, essas hemácias têm esse volume. E as hemácias vão ser maiores ou menores de acordo com a nutrição, mas especialmente de acordo com a disponibilidade de ferro e a atividade da vitamina B12. Observem que eu não falei a quantidade, eu falei a atividade da vitamina B12. Porque ter B12 suficiente é suficiente para eu saber se o sistema que envolve a B12 está funcionando? Não. Ter B12 suficiente é um ponto. Eu tenho várias outras coisas para avaliar se ela está funcionando ou não. E isso tudo no curso vocês vão poder ver, tá? São muitos fatores, né? Mas aqui, vendo nessa paciente volume corpuscular médio, eu vejo que ele está no meio. Se ele está no meio, eu não estou preocupado com ele. Se ele estivesse no alto, eu pensaria numa deficiência da atividade B12. Se ele estivesse no baixo, eu poderia pensar muito na deficiência de ferro. Eu já estou pensando nela pelo que eu vi aqui em cima, mas aqui seria uma confirmação que não aconteceu. Entendem que um exame está confirmando ou não o outro? Claro que aqui ainda não com todos os detalhes, porque a gente depois vai encontrar, né, os exames que envolvem a dinâmica do ferro em si. Mas aqui eu já começo a ficar de orelha em pé, começo a ficar atento a esses detalhes, para quando eu chegar lá no outro exame, eu confirmar ou não qualquer hipótese que eu esteja levantando aqui agora. Desculpa interromper de novo. Então, Oi, isso quer diga, filho. dizer que lá no futuro pode ser que venha ocorrer falta de ferro. Ah, não, aqui quer dizer que não é nem no futuro, Andressa, é mais adiante no próprio exame. Tá? Entendi. É no próprio exame. No futuro, aqui no caso da nossa leitura, certo? Mas é no próprio exame. O que eu quero dizer é que quando a gente começa a ler, a gente já está pensando, poxa, será que isso aqui é uma falta de ferro? Será que isso aqui é uma desnutrição proteica? Que aí quando eu chego nos exames que vão avaliar esses aspectos, eu já tenho ali algumas hipóteses para confirmar ou não. Isso ajuda o meu raciocínio, tá? Isso vai fazer com que eu já fique atento a esses aspectos e não corra o risco de passar por eles sem perceber, tá? Então, continuando. Hemoglobina corpuscular média. Quanto de hemoglobina eu tenho em cada hemácia em média? Eu tenho bastante. Então, olha só que coisa interessante. Eu tenho hemácias em pequena quantidade, que tem um tamanho médio e que tem bastante hemoglobina em cada hemácia. Tá? São hemácias ruins, hemácias feias, hemácias mal feitas? A princípio, não. Certo? Então, eu tenho uma deficiência nominal na quantidade de hemácias nessa paciente. Eu não tenho uma deficiência na qualidade, pelo menos não até o que a gente está vendo aqui, pelo que a gente está vendo aqui até agora. A concentração de hemoglobina corpuscular média fala mais ou menos sobre a mesma coisa do exame de cima. O importante aqui é o RDW. RDW, pessoal, é uma medição do percentual de irregularidade entre as formas das hemácias que são produzidas.
Nossa medula vai produzindo um bocado de hemácias, vai maturando um bocado de hemácias. E se elas são mais iguais, o RDW é menor. Se elas são mais diferentes, o RDW é maior. O que isso importa? Se eu estou fazendo muitas hemácias rápido, correndo, o RDW vai dar mais alto. Se eu estou fazendo muitas hemácias rápido, correndo, essa medula está sob um estímulo acelerada. Por que isso está acontecendo? Eu preciso interpretar de acordo com o quadro clínico, tá? E o resto dos exames para entender por que esse paciente está com essa medula correndo. Da mesma forma, se eu tenho um RDW mais baixo, isso quer dizer que essa medula está trabalhando mais tranquila, mais em paz, ela não está apressada, nada está acelerando o seu trabalho. E quando eu encontro isso numa paciente como essa, que tem um quadro de anemia, que conclusão eu chego? Que esse quadro para ela está muito normalizado. O organismo dela está trabalhando assim de uma forma, digamos, compensada. O que me faz entender que esse quadro é crônico. Quando eu olho para isso, eu penso que, essa paciente não ficou assim agora. Ela sempre foi assim. E realmente, eu cuido dela há muitos anos. E ela sempre foi assim. Só tem um detalhe, a gente nunca entendeu o motivo. Tá? Eu não minto para vocês, ela já foi para hematologista, já foi para tudo, ninguém nunca determinou exatamente o que distúrbio ela tem. Mas eu sei que ela desse jeito, nessa condição, nunca me apresentou qualquer quadro que comprometesse a vida. Então, isso é um problema, pessoal, para essa paciente? Para essa paciente, não. Isso é um transtorno para ela? Para essa paciente, não. Tá? É importante que eu corrija isso? Olha, eu até posso crer que se eu corrigir, ela vai ter uma reserva melhor e vai ficar melhor para ela, sob a situação de risco de qualquer problema, ela não ter problemas. Mas é difícil até falar em correção, porque se não está errado, eu não tenho o que corrigir. Então, estou tendo a oportunidade de mostrar para vocês o exame que tem particularidades muito próprias de uma pessoa que tem uma condição bioquímica e fisiológica diferenciada. Ela é doente? Não, ela é diferente. Vocês percebem que se eu tivesse aqui apenas olhando números, eu já ia estar de cabelo em pé, porque essa paciente precisa, porque... Mas não é o caso. Tá? Então, observem como é interessante. Quando a gente analisa realmente, pessoal, analisa exame de forma integrada, não apenas checa valores, a gente consegue alcançar informações desse tipo. E aí, quando você coloca com a clínica da paciente, que eu não passei para vocês, essa paciente, como falei, a idade, falei o gênero, mas ela é uma paciente que a única queixa dela é que ela engordou e que ela está bastante desanimada, bastante sem empolgação, sem entusiasmo, tá? Então, isso aqui não é um problema, tá? Descrevi várias características sobre ela, sobre o seu sangue, sobre como estão as suas hemácias, mas não identifiquei qualquer distúrbio ou problema ainda, certo? E a gente continua. Desce aqui para o leucograma. Leucograma, que é a leitura da série branca. Série branca, células em geral de defesa, células que participam da resposta imunológica e inflamatória. Primeira coisa que a gente vê é o número de leucócitos, ou o número total das células da série branca. E eu pego logo aqui um 3.320. Por que está em laranja? Porque está abaixo da faixa de normalidade. Isso é bom ou é ruim? A princípio, isso não significa nada especificamente, nesse caso. Por quê? Essa paciente é de Salvador. Aqui em Salvador, nós temos, por força de vários tipos de miscigenações que a gente teve aqui de vários povos, uma coisa muito comum que é leucócitos mais baixos, sem ser doença, sem ser transtorno. Tá? Isso é muito frequente, certo? Então tem o que aqui? Um aspecto de regionalismo. A gente tem que conhecer minimamente a população que a gente está analisando também, porque podem existir várias características que são próprias dessa população, tá? Então, essa paciente aqui tem um dado, 3.320, tá bom. Quando vocês olham para leucócitos totais, vocês vão tomar um cuidado. Se der mais do que 6.500, tem alguma inflamação sistêmica acontecendo. Qual é? Não tem como dizer apenas com essa informação. Mas eu sei que tem alguma inflamação sistêmica acontecendo se isso aqui tiver maior do que 6.500. Não é o caso dessa paciente. Continuando, neutrófilos, que são células de defesa primária, 42,2%.
A coisa mais importante, pessoal, para analisar a linhagem branca são os percentuais. O mais importante é eu entender para onde os fluxos estão indo. Então, por exemplo, célula de resposta primária, neutrófilo, 42,2%, está na faixa inferior dos percentuais. Então, eu não tenho aqui um grande volume, nem um grande recrutamento de neutrófilos. Tá? Tranquilo. Eu não estou tendo nenhum tipo de resposta primária a uma infecção, por exemplo. Tá? Então, isso aqui está normal. Eosinófilos a 2%. Eosinófilos têm relação com alergias e com parasitoses, certo? 2% é um valor perfeitamente normal, não tem nada de importante aqui. Basófilos, vocês veem no curso e chegam em linfócitos. Linfócitos em 49,4%, acima do topo da faixa de normalidade. Olha só, eu tenho um desvio para esse lado aqui. Está havendo um grande recrutamento de linfócitos. Isso pode acontecer por diversas situações, inclusive por respostas a infecções que já são conhecidas. A resposta de memória, a resposta imunológica de memória acontece pela linhagem linfocitária. Essa paciente podia estar se recuperando, por exemplo, de uma infecção, e ela estava, tá? Ela vinha já do final de uma virose, certo? Então, aqui ainda estava demonstrando que esse processo de finalização ainda estava acontecendo, tá bom? Bom, vocês veem no curso as plaquetas. Plaquetas, pessoal, fragmentos celulares que têm função importante na coagulação e na cicatrização, mas que também têm função importante na distribuição de um monte de substâncias, inclusive alguns hormônios. As plaquetas precisam ser numerosas e pequenas, tá? Numerosas, acima de 150 mil. Pequenas, no volume plaquetário médio menor do que 10. Nesse exame não veio o volume plaquetário médio. Viria como MPV ou VPM, tá? Aqui não veio. Mas vocês já ficam sabendo, então, que o ideal é que eu tenha plaquetas numerosas e bem pequenas, para que elas possam navegar por todos os cantinhos, todos os capilares, todos os tecidos, levando também um monte de substâncias que elas acabam carregando, fatores de crescimento, hormônios, alguns nutrientes, que vão presos, né, na sua parede, tá? O que mais tem de interessante para mostrar para vocês aqui, além disso? Tá certo? Voltando aqui um pouco, eu falei para vocês que aqui em cima, no hemograma, eu posso estar identificando, por exemplo, algum tipo de desnutrição. E eu posso confirmar isso avaliando um exame chamado coprológico funcional, tá? Vamos ver se essa paciente fez coprológico funcional? Bora ver aqui se ela fez. Copro. Ainda não está pronto ou não foi coletado. Tá vendo? Ela está regulando cocô para mim. Que absurdo, meu Deus do céu. Mas é isso mesmo, pessoal. Tem gente que quer usar horário até com cocô. Então, ela não fez ainda, ou fez e ainda não saiu o resultado. Mas através do coprológico funcional, que a gente ensina no curso Como Interpretar, a gente pode entender como está o processo de digestão e absorção dos nutrientes. E isso, pessoal, é basal. Isso é fundamental. Eu não entendo hoje como é que alguém faz uma avaliação de saúde sem um coprológico funcional, especialmente entre os nutricionistas. E me impressiona um bocado hoje que eu vejo que muitas vezes a gente de medicina não viu isso na faculdade, muitas vezes vocês de nutrição também não viram isso na faculdade. Isso é incrível, porque eu diria que é um dos exames mais naturalmente conectados justamente à área de nutrição, tá? Isso tudo a gente ainda está interpretando a partir daqui. A partir daqui, pessoal, eu vou pensar em deficiência de ceruloplasmina, que é uma ferroxidase com núcleo de cobre. Vou pensar também em deficiência ou presença de cobre em si, tá? Tudo isso ainda baseado aqui apenas no hemograma, tá bom? Então, eu quero que vocês vão entendendo isso. Hoje, essa pincelada de exames que eu estou mostrando para vocês é justamente para trazer para vocês a percepção do como essas coisas podem ser avaliadas, integradas, e quanta informação vocês podem tirar, às vezes, de exames comuns que vocês nem pensavam que pudesse estar falando sobre isso, tá? Isso faz com que vocês possam interpretar a saúde dos pacientes de vocês de uma forma muito mais completa e, como já falei, possam desenhar estratégias, tá, de conduta muito melhores do que se vocês não tivessem essas informações.
Então, continuando aqui, por exemplo, a proteína C reativa ultrassensível. Proteína C reativa é uma proteína de resposta inflamatória aguda, tá? Resposta inflamatória primária. Ela vai aumentar quando tiver inflamação importante sistêmica. No caso dessa paciente, ela está super baixinha. Não tem nenhum problema aqui. Agora, esse é um exame que vem, por exemplo, com essa tabela cretina de valores de referência e riscos, que já fez paciente me ligar 3h30 da manhã pensando que estava infartando, por causa dos valores, porque fala em risco cardíaco, tá? Ignorem essa tabela, pelo amor de Deus, tá bom? Isso aqui pode ter algum valor quando você está avaliando um cardiopata de fato. O que mais eu tenho de muito interessante para mostrar para vocês? A ferritina. Ferritina, pessoal, que também é uma proteína de resposta inflamatória aguda, tá? E que é a proteína que guarda o ferro. No caso dessa paciente, ferritina é 35,9. Ela está normal, né? Mas qual é o valor ideal da ferritina em geral? Podem gravar aí, entre 70 e 120. O ideal da ferritina é que esteja entre 70 e 120. Ah, Adolfo, mas para homens e mulheres, mesmo valor? Mesmo valor. Não precisa se preocupar em fazer distinção disso, tá? A segunda causa mais comum de queda de cabelo entre as meninas é ferritina baixa. Então, vocês podem fazer muitas mulheres felizes apenas analisando a ferritina, tá? E, de repente, fazendo a reposição de ferro de forma adequada. Reposição de ferro de forma adequada. Vai botar o paciente para comer feijão e beterraba? Não, pelo amor de Deus, não faz isso. Porque o ferro nos vegetais é muito pouco biodisponível. Você quer que seu paciente absorva ferro da alimentação? Bota ele para comer carne vermelha e fígado. E se não for o caso, bota ele para usar um suplemento de ferro lipossomal. No Brasil, eu só conheço o Fisiogen Ferro. Vende em farmácia comum. Não é propaganda não, pessoal, porque eu só conheço esse, tá? Se existir outro, por favor, vocês me falam que eu tô doido para saber algum outro, porque eu não gosto nunca de ter um produto só para indicar, tá? Mas um ferro lipossomal que qualquer paciente vai conseguir absorver bem, inclusive os bariátricos podem absorver bem o ferro lipossomal. Os outros não, tá bom? Essa paciente aqui se beneficiaria da gente suplementar ferro para ela? Sem dúvida alguma beneficiaria. Agora, vamos lá, sempre analisando as coisas de forma integrada e fazendo as relativizações necessárias, tá? Ela se beneficiaria, mas de acordo com tudo aquilo que a gente conversou mais cedo, ela precisa que eu corrija essa ferritina? Até agora, não necessariamente. Vocês entendem como isso é interessante? Se eu for analisar apenas estancado no valor, no número, eu posso dizer que ela tem que corrigir porque não está entre 70 e 120. Mas se essa paciente não tem qualquer transtorno, tem aquele hemograma com todos aqueles detalhes que a gente viu, que a rigor não tem problema, e não tiver, por exemplo, uma queixa de queda de cabelo, eu posso, de repente, não me preocupar em fazer essa ferritina aumentar. Beleza? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. As análises precisam ser feitas dessa forma. Eu chego aqui ainda em metabolismo do ferro e vejo o valor do ferro. Esse valor isolado, pessoal, não tem muita utilidade, não. Ele acaba vindo no exame, tá? Mas vocês não têm muito o que fazer com ele. Então, vocês não precisam estar muito preocupados com o valor total do ferro, não. Vocês vão dar mais atenção a isso aqui, ó. Capacidade total de fixação do ferro. Capacidade total de fixação do ferro, pessoal, é como se fosse assim. Pensem no estacionamento que tem as vagas para a gente colocar os carros. Quanto maior o número de vagas para o ferro, maior a capacidade total de fixação do ferro. Então, se isso aqui está alto, e esse aqui está bem alto, quer dizer que eu tenho muitos lugares onde eu precisaria ter ferro e eu não tenho. Olhando essa linha, eu já começo a pensar um pouquinho diferente do que eu falei lá em cima. Eu mesmo já estou mudando de ideia de acordo com a leitura que eu venho fazendo. Isso é dinâmico, tá? Eu olho para isso aqui e falo, não, mas tem muitos lugares onde precisaria ter ferro e não tem. Então, ela precisa repor. E quando eu chego aqui embaixo e vejo que a saturação de transferrina está abaixo de 25%, eu percebo que tem bem pouquinho ferro sendo transportado para as suas funções. E pelo que eu estou vendo, é por falta nominal de ferro. Então, chegando aqui, eu chego à conclusão diferente do que eu tinha pensado lá em cima. Essa paciente precisa sim repor ferro. Beleza? Precisa sim repor ferro. Eu sempre vou dar prioridade
Eu sempre vou iniciar pela via oral, tá? Aí vai chegar gente para vocês e vai dizer assim: olha, não, mas o venoso é melhor. Não é assim. O oral é oral, o venoso é venoso. Eles não são melhor ou pior, eles são diferentes. Porque na hora que eu faço o venoso, eu garanto que aquilo entrou na corrente sanguínea. Beleza. Mas também eu dou uma porrada de ferro gigante, que boa parte vai oxidar, e eu vou ter a formação de uma cacetada de radicais livres. Isso é bom ou é ruim? Então, pessoal, a gente tem que medir bem o que a gente vai fazer para não cair nesses contos do vigário. E muito importante uma coisa, que eu quero que vocês gravem o que eu vou falar. Toda vez que vocês ouvirem uma coisa estúpida, como dizer que o venoso tem melhor absorção, vocês dão uma voadora de 2 pés na cara de quem falou isso. Porque o venoso não tem melhor absorção. O venoso não depende de absorção, ele já foi injetado lá dentro. Então não é uma questão de absorção. Se já injetei dentro do cabra, tá? Então realmente, às vezes eu ouço essas coisas, pessoal, e eu fico com medo de perder meu réu primário, sabe? Porque às vezes dá vontade, viu? Vem aquela sanha homicida, né? Porque a gente ouve umas coisas de vez em quando que dá agonia. Mas então vocês perceberam como até aqui a gente tem uma quantidade absurda de informações nesse iniciozinho, tá? Nesse iniciozinho de análise. A gente tem uma quantidade absurda de informações, uma quantidade muito grande de coisas que a gente pode perceber ou pelo menos estimar no iniciozinho dos exames. E a gente só consegue fazer isso entendendo o que a gente está avaliando. Diga, Karen. Em relação aos venosos, Sim. paciente bariátrico e com doenças inflamatórias intestinais, nesse caso, o venoso não seria mais indicado O venoso ou seria seria a mesma muito. regra? Não, seria muito útil, Karen. Seria muito útil. O paciente bariátrico já tem uma síndrome desabsortiva auto-infligida, né? Pelo próprio processo cirúrgico. Então já tem algumas complicações aí para as absorções de vários nutrientes. Se você pensar ainda que esse intestino está inflamado, e no bariátrico quase que invariavelmente o intestino vive inflamado de alguma forma, de fato, fazer algumas coisas pela via injetável pode ser muito importante. Então é justamente esse o ponto, cara. E foi bom você ter levantado essa lebre aí. Qual é a ideia? Você está fazendo um raciocínio em cima da circunstância e condição própria daquele paciente. É isso que vai definir se você vai usar essa via ou não. Não é uma pré-definição de que venoso é melhor. Não existe isso. Tá? O que existe é para cada paciente, de acordo com o que ele precisa, o que vai ser melhor para ele. Então, perfeito, cara. Um paciente nessa condição, eu poderia até dizer que, pelo menos por algum tempo, o venoso para ele é fundamental, certo? Para um paciente como esse. Porque eu recebo, às vezes, muito paciente com síndrome do intestino irritável, retocolite, doença de Crohn, e tomando muito suplemento oral, e o caboclo com diarreia, todo bichado, e nada de injetável. Às vezes eu fico pensando, poxa, de repente é só jogando dinheiro fora, que às vezes é umas coisas bem caras. Vai depender da porção onde os suplementos sejam absorvidos. Então, se o paciente com Sim. retocolite ulcerativa, o que for para ser absorvido nas porções iniciais de intestino delgado, em tese ele vai absorver. Agora, ao mesmo tempo, a gente vai e volta. Se ele tem uma retocolite, a gente vai lembrar que o intestino ele nunca inflama só um ponto, né? E se eu estou inflamando o reto praticamente todo, e o cólon também, o resto do intestino delgado, pelo menos até alguma altura, vai estar inflamado também. Então, assim, acaba sendo uma coisa, cara, que você pode testar em parte, né? Experimentar, perceber até que ponto ele consegue ter absorção de algumas coisas. Mas eu acho que valeria muito a pena, sim, até para melhorar o estado inflamatório desse intestino, durante algum tempo, fazer algumas coisas pela via injetável. Então, é um excelente exemplo. É um excelente exemplo, justamente, pessoal, da necessidade que a gente tem de ponderar o que usar com os pacientes, lembrando dessa questão que é fundamental, que é a individualização. Então, cada paciente merece algo de acordo com o que ele precisa, de acordo com as suas queixas, suas metas, tá? E suas condições.
Nada vai ser geral para todo mundo, tá? Nada vai ser a todo mundo que chegar aqui vai tomar o soro tal. Isso não existe, tá bom? Pelo amor de Deus. As coisas precisam ser individualizadas. E eu diria até que, para quem se dispõe a trabalhar com saúde, ainda mais nos dias de hoje, se não der uma atenção especial à individualização, desculpa, você está fazendo qualquer outra coisa menos trabalhando com saúde, tá? Então, continuando aqui, pessoal, só vendo mais um detalhe para a gente concluir isso de hoje. Vitamina B12. Dosagem de B12, olha só, 336, de 211 a 911. Vocês concordam que esse valor está no terço inferior aqui dessa faixa? Está no terço inferior. B12 é alguma coisa que eu quero que a minha paciente tenha? É. Então, o que acontece? Ela está com pouca B12. Vocês podem usar para B12 um RECzinho. O ponto de corte fica em 500, tá? Vocês vão querer sempre acima de 500, tá bom? E eu sei que aqui está baixo. Eu preciso da B12 para ela. B12 tem várias formas de administrar. A forma mais garantida de ter efeito é a metilcobalamina, que hoje a gente tem tanto nas formas sublinguais e orais, quanto em formas injetáveis. A gente pode usar com nossos pacientes. Metilcobalamina, que é o quê? A B12 metilada. Por que a B12 metilada? Porque a B12 atua prioritariamente no ciclo de metilação, que lá no curso eu explico para vocês bastante em detalhes o que é. E que é o ciclo que, quando não gira corretamente, gera sobras de homocisteína. E olha, a homocisteína dela está alta, está no terço superior. A homocisteína é alguma coisa que eu quero mais baixa. Idealmente no terço inferior, ou, usando um número para ter referência, abaixo de 7. Seria o ideal. Nesse quadrinho, nessa telinha, vocês estão vendo duas coisas que se relacionam, tá? A B12 está baixa, a homocisteína está alta. Será que a homocisteína está alta porque a B12 está baixa? É bem possível. Então, será que eu dando essa B12, essa homocisteína vai baixar? Também é bem possível. Existem outras coisas implicadas aqui, tá? Que tem relação com o ciclo de metilação. Ciclo de metilação que envolve ainda a B2, a B6, o folato, tá? A betaína anidra, a trimetilglicina, que é o núcleo do ácido pangâmico, que é a vitamina B15. Então, tudo isso, apenas de 2 valores que a gente está olhando aqui, a gente já começa a falar sobre tudo isso. Tá? E se por Diga, outro Aline. lado, doutor Adolfo, essa B12 tivesse 1.500? Se ela tivesse 1.500, ela poderia não estar funcionando. Aí eu tenho um exame que é a análise do metilmalonato, que me ajuda a avaliar se essa B12 está funcionando mais ou menos, pelo menos sob alguns aspectos, certo? E isso é bem legal. Entendi. É mais uma coisa que a gente pode usar, tá? Perfeito. Kari, você levantou a mão? Sou eu. Ou eu, Andressa, diga. A vitamina B12 tem alguma relação com o cálcio? Poxa, olha só, sua pergunta é boa. Eu tenho que te dizer que sim, porque tudo tem relação com cálcio de forma direta ou indireta, Andressa, tá? E também tenho que te dizer que sim, porque o ciclo de metilação é um ciclo fundamental para as sínteses no nosso corpo, tanto para a leitura de DNA e RNA, quanto para sínteses de proteínas e gorduras. Então, eu sou obrigado a te dizer que tem relação. Agora, se você me perguntar qual é exatamente essa relação, eu não vou saber te dizer. É o Entende? seguinte, me disseram que o cálcio, para ele ir no lugar exato em que ele deve ir, que seria para os cálcios, normalmente ele teria que ser consumido junto com a vitamina B12 para que ele fosse certeiro. Eu Não vi foi a isso de... K2, não, filha? Eu não lembro direito, eu só sei que eu vi isso Ah, do médico. Parece que falou assim, cálcio não toma sozinho, toma com a vitamina não sei qual. então vou piorar para você agora, ó. Na verdade, cálcio quase nunca se toma. O que a gente tem que tomar é vitamina D, vitamina K2 e magnésio. Em alguns casos, também boro, manganês e vitamina C. E vitamina B5, certo? E biotina. Então, assim, e silício. E se deixar, eu vou falar mais um monte de coisas. Na verdade, Tudo isso para os ossos? tudo isso não só para os ossos, mas também para os ossos, e tem mais coisas. É que eu parei para não encher muita coisa. Então, assim, interessante perceber, pessoal, que todas
todas essas coisas relacionadas são muitas, e que a gente vai poder conversar muito sobre tudo isso, tá? Nos cursos que a gente tem. Então, assim, eu queria hoje, na verdade, trazer para vocês, era mesmo isso, uma pincelada, uma ideia sobre o que é que a gente oferece no curso, tá bom? Para que vocês possam participar do curso, tá? Ver as coisas em detalhes de fato lá dentro, porque aí tem muito mais detalhes, né? Aqui eu estava só dando Queria endoidar a gente, né? Queria endoidar vocês, cara? Pois então. É para querer. É porque já endoidou, já quero fazer. Então pronto, que bom. Nós ter vontade de fazer. Porque assim, pessoal, numa noite de quinta, né? A gente já está aqui há 1 hora conversando. Na verdade, eu queria trazer para vocês a percepção da ideia, né? Qual é a proposta? Para que vocês entendam que não é um curso como um memento de exames, onde vocês vão ver a lista de exames e valores e pronto. É um curso onde vocês vão estar vendo justamente esses detalhes, né, de interpretação, de fisiologia, de bioquímica e de biologia molecular. E a partir daí poder tirar conclusões próprias sobre as coisas, tá? E é um baita de um curso porque a gente vai usar para a vida inteira, né? Mas com certeza, Juju, isso aí vocês não param de usar nunca, né? E para vocês e para seus pacientes e para seus familiares, por que não dizer, né? Então, pessoal, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, tá? Sobre justamente o que que a gente está propondo nesse curso. Esse curso está disponível, tá? Para vocês adquirirem, para assistir pelo Hotmart. Esse curso dá acesso também a esse grupo, onde vocês podem mandar suas dúvidas sobre interpretação, podem mandar exames para que a gente interprete juntos, tá? E onde constantemente nós estamos criando mais materiais, trazendo mais coisas, né? Ofertando mais coisas, né? Para que vocês possam aproveitar e onde eu vou estar sempre disponível para ajudar vocês, inclusive a interpretar os exames dos pacientes de vocês, tá certo? Então essa era a ideia para hoje. Espero que vocês tenham se divertido, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas, tá? Aqui está perguntando, vai ter link de formulário? Deixa eu ver, Danilo, Wagner ou Isabela? Eu preciso de vocês, gente. E onde é que a gente vê para fazer a inscrição? É isso que eu estou esperando que os meninos apareçam aqui para poder É, falar para eu nós. só compro se for com Wagner, né? Só se for com Wagner. Se for com Wagner. Só se for com Wagner. Pois então, eu acho que eles não estão ouvindo a gente, pessoal. Mas assim, ó, como a gente está no grupo do WhatsApp, todos vocês estão no grupo, né? Todo mundo Sim. está no grupo? Pronto. Lá vão ter todas as informações para que vocês possam adquirir o curso, tá bom? Assim como através de lá, a gente tem toda essa interação. Eu quero que vocês não se acanhem em mandar suas dúvidas, tá? Peço a vocês que quando mandarem coisas no grupo que forem endereçadas a mim diretamente, bota aquele arrobazinho com o nome, para eu poder ver que estão me chamando, né? Porque às vezes estão tendo várias discussões lá e a gente dá muito cursos em muitas áreas diferentes, então não dá para acompanhar tudo do grupo o tempo inteiro, mas eu quero estar sempre disponível para ajudar vocês quando vocês precisarem, tá bom? Então mandem as dúvidas por lá. Diga, Aline. O grupo que você está falando foi esse com toda a sinalização para a gente estar aqui? É esse? Esse é o grupo de quem ainda não está dentro do curso, Tá, né? perfeito, Aí perfeito. quem E para entra estar dentro do curso, onde é que está esse link? é isso. Provavelmente Ah, o pessoal vai jogar isso lá no grupo agora ou perfeito, daqui a pouco, tá? perfeito. Então, Tá ótimo. assim, vocês vão ter acesso a isso, inclusive essa aula de agora de noite, vocês vão ter acesso a ela de novo se vocês quiserem, tá? Ela está sendo gravada e vai estar disponibilizada em algum lugar. Vocês ficam de olho no grupo, porque lá os meninos vão dizer tudo para vocês, tá bom? Tanto de como assistir essa aula de novo, se vocês quiserem, quanto a forma de adquirir o curso e poder fazer o curso, tá? E é isso. Eu quero agradecer muito, muito a vocês por estarem aqui comigo nessa quinta de noite. Muito obrigado. Foi um prazer grande, a satisfação. Obrigado, Ju. Obrigado, Aline, Tiago, Mônica, Obrigada. Karina, Nilzete, todo mundo mais está aqui. E eu me despeço, desejando boa noite a vocês. Deus abençoe a todos. E espero vê-los novamente em breve no curso e em outras situações. Tá bom? Beijo grandão. Obrigada, beijo. Beijão. Boa Tchau, noite. tchau. Boa Tchau, noite. pessoal. Tchau.